Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu na temporada de 2020, ajudando você, eleitor, ajudando a mim, cidadão, ajudando a todos nós escolhermos os candidatos e candidatas a prefeito das cidades de Salvador, de Feira de Santana e de Lauro de Freitas, nas eleições que chegarão em novembro de 2020. Eu sou Pablo Reis e com os trabalhos técnicos de Everton do Vale, produção de Cris Almeida, vamos conversar agora com mais um candidato à Prefeitura de Feira de Santana, o ex-deputado, professor radialista, Carlos Jailson, já está conosco. Seja bem-vindo, candidato. Um abraço para você, Pablo, amigos do Linha de Frente. Nós estamos aqui na frente da televisão, você nos vendo na sua casa, para esse bate-papo, essa conversa franca com seus telespectadores. É importante conversar com o senhor, a gente vai falar sobre imprensa, o papel da imprensa, sobre o papel da mídia na vida pública, a gente vai falar sobre política, vamos falar sobre as propostas para a Prefeitura de Lauro de Freitas. E eu quero começar conversando com o senhor a cidade de Feira de Santana. Desculpe, a cidade de Feira de Santana, exatamente. Eu quero começar conversando com o senhor a respeito da intenção de ser prefeito de Feira. O que é que mobiliza no coração de Carlos Jailson a vontade de ser prefeito de Feira de Santana? A vontade vem de realizar um sonho antigo de governar a cidade. Eu sou filho de Feira, tenho 60 anos de idade. Sou radialista aqui há mais de 42 anos, fui deputado estadual, fui ouvidor-geral do Estado e tenho ideias que a cidade, com o atual governo, está indo na contramão. Hoje nós temos, na minha visão, temos que fazer um governo de inclusão social e de descentralização do poder. Ao longo de 20 anos, a cidade é governada por um grupo político do qual eu já fiz parte, e sair justamente por não concordar com essa forma totalitária, essa forma centralizada de governar a cidade. E nós pretendemos fazer um governo onde as pessoas sejam ouvidas, onde haja participação popular, onde a periferia seja ouvida, onde os jovens tenham a oportunidade. Para que vocês tenham ideia do Linha de Frente, tem secretário na Prefeitura de Feira que está no cargo há 24 anos. Observe, 24 anos, outros têm 20 anos, então são pessoas que cansaram, já não produzem mais, já não correspondem mais à expectativa do cidadão e da cidadã de Feira de Santana. Então nós pretendemos mudar essa realidade, dando oportunidade aos jovens que estão saindo das nossas faculdades, da nossa universidade aqui em Feira de Santana. Vamos promover concurso público, hoje a máquina está inchada de servidores contratados temporariamente, muitos assim, muito mais até como cabos eleitorais do que propriamente para servir ao município. Então, são esses motivos, além daquela vontade de servir a minha cidade, a cidade que me deu régua e compasso, onde, graças a Deus, eu sou uma pessoa conhecida e que tenham condições de corresponder à expectativa do eleitor de Feira de Santana. Carlos Jailson dos Santos Silva, radialista, ex-deputado estadual por 2 mandatos e agora candidato à Prefeitura de Feira de Santana. Nestes 2 mandatos como deputado estadual, quais as principais realizações que Carlos Jailson apresenta para a população de Feira de Santana? Bom, eu fui relator de projetos que ampliaram o Centro Industrial do Suaé por 3 vezes. Também fui eu que desencravei a região metropolitana, que era um projeto antigo, que estava engavetado na Assembleia. Fui eu o relator que transformou Feira de Santana em entrância final, juntamente com mais 9 cidades. Também fui relator do projeto que deu autonomia ao Corpo de Bombeiros, foi emenda nossa que deu a mídia digital
assento no Conselho de Comunicação do Estado. É da nossa autoria o projeto JJ do Buzu. Enfim, nós tivemos a emenda aprovada nossa, que reduziu a cobrança das taxas de apreensão de motos, carros. Então, em linhas gerais, também foi o deputado mais assíduo, teve ano que não tive nenhuma pauta, mesmo morando em Feira de Santana. No ano de 17, foi o deputado que mais discursou na Assembleia. Então, projetos nossos que não foram aprovados, mais por questões políticas, mas que têm, com certeza, a simpatia da sociedade, como instalar detectores de metais em cidades acima de 50 mil habitantes. Um projeto nosso muito interessante, que houve a movimentação dos donos dos supermercados. Se você encontrar no supermercado um produto com a validade vencida, o dono do supermercado teria que contar um produto com validade ativa, né? O outro também que o pessoal do supermercado não gostou é que um produto faltando 5 dias para o vencimento tinha que estar na prateleira lá avisando quando o produto iria vencer. Então, vários projetos nossos, ou apenas em linhas gerais, foram apresentados, alguns foram aprovados, outros tantos foram engavetados por questões políticas, mas nós cumprimos com o nosso papel, além das emendas impositivas, com coisas que serviram às cidades onde nós tivemos a oportunidade, enquanto deputado, de representá-las. Essa aí é a atividade parlamentar do ex-deputado Carlos Geilson. E agora vamos saber as propostas dele, caso seja chefe do Executivo de Feira de Santana. É importante para o eleitor acompanhar as propostas e a forma de realizar cada uma dessas propostas. Aí eu quero lançar para o deputado no quesito educação. Como está a Feira de Santana em termos de educação pública e quais as medidas que o deputado, e se for eleito prefeito Carlos Geilson, tomaria para melhorar a educação em Feira? Vamos lá. A média aceitável é 6 no IDEB. A média mínima é 4,5. Feira está abaixo da média mínima. O que fazer? Eu defendo uma mudança na linha pedagógica, uma mudança radical, porque o aluno hoje é mero espectador. Eu quero o aluno participando, não quero ele apenas como coadjuvante. Eu quero que haja entre emissor e receptor uma perfeita sintonia com escola em tempo integral, a mudança na linha pedagógica, investimento na formação de conselheiros municipais, fortalecer a gestão democrática na escola, investir na formação continuada de professores, ampliar o horário de funcionamento das creches, implantar nas escolas também o reconhecimento facial dos alunos, de modo que nós precisamos ter uma conversa muito aberta e franca com os professores, com os pais dos alunos, porque não adianta só o professor ter o esforço se o aluno não encontrar em casa um amparo, uma orientação. Eu, enquanto professor, eu estava estagiando em uma cidade aqui da região. Nos primeiros horários, as primeiras aulas, nós já tínhamos jovens de 13, 14, 15 anos alcoolizados. Então, numa situação como essa, não depende só do professor. Aí é uma questão familiar que nós precisamos investir numa conversa franca e também com a realização de parceria com a entidade de ensino superior para dar suporte à nossa rede municipal de ensino. Eu vejo que o senhor tem toda a sua trajetória acadêmica no ensino público, tanto o primário quanto o colegial e até o universitário, nível universitário. O senhor é de uma geração em que o ensino público era muito fortalecido e que até mesmo, para os mais jovens entenderem, quem estudava em escola particular era considerado um estudante mais relapso, não tinha tanto, não era isso, não tinha tanto apelo de aprendizado quanto o ensino público.
Por que mudou isso, na opinião do educador Carlos Geilson? Por que essa realidade se inverteu? Boa pergunta, Pablo. Excelente pergunta. Eu fui sempre da escola pública. Já meus filhos na escola particular. Veja que as coisas mudam e nós temos que nos adequar a essa realidade. Antigamente se dizia, olha, quem vai para o ensino particular vai porque não consegue passar na escola pública, o pai paga para passar. Era isso que nós ouvíamos muito. E eu fiz tudo sempre na escola pública e universidade pública. Mas eu acho que também questões políticas acabaram influenciando justamente nessa questão. As escolas particulares passaram a um investimento, né? Questões de segurança também, a violência nas escolas públicas, quer dizer, um conjunto de coisas. Nós não podemos nos ater apenas a uma situação. Foi essa única e exclusiva situação que levou a essa deteriorização do ensino público. Não foi. Falta de investimento, professores desmotivados, falta de uma cobrança na linha pedagógica, questões políticas outras, envolvimento de sindicatos, enfim, um monte de situações que levaram ao desmonte da escola pública e a valorização, e em muitos casos, a supervalorização do ensino particular. Houve uma grande profissionalização, investimentos na linha pedagógica, você com condições de aprovar seu filho para as universidades através dos vestibulares. Então, de modo que a coisa foi acontecendo e hoje, se você tem uma condição razoável ou até uma condição mínima, mas você já coloca seu filho numa escola particular, alegando que na escola pública ele só vai passar o tempo e não tem nenhuma cobrança, ele é obrigado a passar de ano, mesmo sem ter condições de ascender a uma série superior. Então, tudo isso, e esses fatores que eu acabei de elencar, foram determinantes para o mergulho fundo, de forma negativa, do ensino público e a valorização do ensino particular, que foi crescendo, e, obviamente, hoje a gente vê essa gritante diferença. Estou conversando com o Carlos Geilson, ele é candidato à Prefeitura de Feira de Santana, tem experiência como deputado estadual, também educador e radialista. Daqui a pouco eu quero saber do radialista Carlos Geilson a impressão que ele tem sobre fake news e a importância da imprensa livre, do jornalismo para a cobertura das eleições e para ajudar a sociedade nos seus diversos segmentos. Agora quem vai entrar na nossa conversa, deputado, é a jornalista Cris Almeida. Tem uma pergunta importante ao senhor a respeito das pesquisas de opinião aí em Feira de Santana. Cris, o espaço é seu. Venha. Olá, candidato. Muito obrigada por ter aceitado o convite aqui do Linha de Frente. No início desse mês, um levantamento feito pela Potencial Pesquisas mostra que o senhor tem 52% de rejeição em Feira de Santana. Eu queria que o senhor me dissesse ao que o senhor atribui esse número. Essa pesquisa não bate com os números que nós temos. Todas as pesquisas realizadas em Feira de Santana, a nossa rejeição está cravada entre agora, com o afunilamento, está em torno de 5% a 7%. 5% a 7%. Eu não quero discutir o mérito e o método dessa pesquisa, mas ela foge totalmente. Quem conhece, quem mora na cidade, sabe perfeitamente que esses números não correspondem à realidade. Com 52% de rejeição, eu nem ia sair de casa. Talvez só saísse para votar, quanto mais para ser candidato. Ontem mesmo fiz uma carreata num bairro popular e, graças a Deus, a receptividade é excelente. Então, eu não quero entrar no mérito e como ela foi construída, essa pesquisa. Agora, eu confesso para vocês que, em nada, ela está em sintonia com a realidade de Feira de Santana.
Candidato, a gente está recebendo muitas informações a respeito de disseminação de fake news durante essa pré-campanha e agora a campanha, principalmente em cidades do interior da Bahia. Recentemente, na cidade de Ibirapitanga, um abraço para a comunidade de Ibirapitanga, usaram inclusive o nome do veículo Aratu On, escreveram até errado o nome antigo Aratu Online, para dizer que o veículo Aratu Online tinha promovido, tinha patrocinado uma pesquisa que apontava lá uma vitória de um candidato qualquer, por números inclusive muito díspares ao que dizem que está acontecendo na sociedade de Ibirapitanga. Queria saber se em Feira é igual, se em Feira está acontecendo muitas fake news, já que alguns candidatos que eu já ouvi aqui denunciaram, inclusive na justiça, o uso indevido dessas ferramentas, plataformas aqui da internet. Meu caro Pablo, infelizmente, fake news é uma realidade da qual nós queremos fugir, mas infelizmente temos que enfrentá-la no dia a dia. Não tem esse político que não seja vítima de fake news. Eu mesmo na eleição passada eu fui vítima de fake news, mesmo tendo um trabalho que, graças a Deus, foi muito elogiado enquanto deputado estadual, mas se jogou na cidade e, enquanto deputado estadual, nós não tínhamos produzido nada, fazemos parte da bancada do silêncio, e tudo isso acaba, de alguma forma, repercutindo na sociedade. Você tem vários exemplos de pessoas que foram afetadas através de notícias mentirosas, e a demora de você desconstruir, tentar desconstruir, ela é muito trabalhosa. Eu acho que fake news só vai acabar quando os seus autores forem presos, punidos de forma rigorosa. Enquanto isso, notadamente, numa eleição como essa, qual o político que não vai ser vítima dessa ou daquela fake news? Agora, a nossa legislação é muito branda, a internet passou a ser uma terra de ninguém, todo mundo se acha no direito de achincalhar, de depreciar esse ou aquele candidato, esse ou aquele político. Isso é muito ruim para a nossa democracia. E fake news, nós temos histórias recentes de eleições decididas através de boatos inventados, criados, propagados. O que é engraçado é o seguinte: como ele é como um rastilho de pólvora, ele vai numa rapidez. Quando você desmente a fake news, esse desmentido, ele não chega a todo mundo, porque nem todos que viram aquela notícia vão assistir, vão ver o desmentido. E o desmentido sempre cria a dúvida: é ou não é verdade? Nunca se cria aquela certeza, não. Essa é uma notícia mentirosa. Sempre tem alguém para justificar. Então, infelizmente, isso é péssimo para a nossa democracia. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar a experiência que o senhor tem. Carlos Geilson já foi locutor, apresentador, comunicador de alguns dos principais veículos de comunicação, da rádio, por exemplo, que no interior do estado, em cidades como Feira de Santana ou até cidades menores, tem até muito mais poder do que a televisão. A rádio chega em todos os rincões, tem uma fácil disseminação, é muito forte, tem fácil disseminação da informação, da notícia. E eu queria que o senhor, com sua experiência, me dissesse, explicasse para o grande público que muitas vezes não sabe como as notícias são produzidas, são feitas, a diferença da rádio, que é uma concessão pública, que obedece a rigores, a regulamentações específicas, que pode inclusive ser tirada do ar quando comprovada alguma mentira, alguma má-fé, e a diferença de qualquer site ou qualquer blog, que não obedece nenhuma dessas normas, não tem mecanismos regulatórios, diferentemente de uma redação como as que o senhor comandou. Queria que o senhor deixasse claro para o nosso público, o senhor que fala a língua bem popular, de fácil entendimento, essa diferenciação. Por que não dá para confiar tanto assim em tudo que a gente vê na internet, ao contrário do que passa no rádio, na televisão, veículos já consagrados?
Pablo, eu continuo radialista. Minha aposentadoria, inclusive, já tenho direito à aposentadoria, já foi autorizada, por sinal, tenho mais de 42 anos como radialista. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: hoje qualquer cidadão cria um site e ele resolve pegar no pé de Pablo Reis, ele resolve pegar no pé de A, de B ou de C, resolve extorquir, né? E já teve dono de site em Salvador que foi preso pela Polícia Federal, extorquindo empresário. Infelizmente, essa globalização permite que pessoas desonestas acabem criando esse tipo de comunicação. E uma rádio, apesar de ter cada veículo de comunicação ter a sua ideologia predominante, mais ou menos, a notícia como ela é dada tem lá impregnada a ideologia do veículo de comunicação? Tem, sim. Eu, por exemplo, eu posso dar a mesma notícia de duas versões e colocando ali a minha simpatia ou a minha antipatia. Se eu digo o seguinte, sem terras acampam numa fazenda, eu estou sendo, assim, simpático ao movimento, eu não estou retratando o movimento, eu dei a notícia que eles acampam numa fazenda. Mas se eu digo, sem terras invadem uma fazenda e usa na voz esse puxado, invadem, quer dizer, invadir já está dizendo detratores, bárbaros, agressores. Não, eu dei a mesma notícia, a notícia é verdadeira. Agora, entre dar essa ou aquela notícia está impregnada a minha ideologia ou a ideologia do órgão de comunicação, né? Que está ali a linha do editorial. Mas ela é verdadeira, ela não é invenção, ela não é criada, até porque quando você dá uma notícia mentirosa, isso abate na imagem do comunicador, na emissora de rádio, no programa que você apresenta. Hoje não, quando você dá uma notícia num site que não é verdadeira, o povo nem liga mais, nem liga. Isso é fake news, rapaz, isso é fake news, isso aí não tem fundamento. Mas quando você dá uma notícia, dá uma inverdade na emissora de rádio, tem um peso enorme contra o comunicador, a emissora de rádio, vai ter que se explicar com o público ouvinte, que o público é muito exigente pela credibilidade que dá o rádio, por exemplo, esse veículo de comunicação que eu acho extremamente importante para a nossa democracia. Estamos falando com Carlos Geilson, comunicador, radialista, deputado, ex-deputado estadual e candidato a prefeito de Feira de Santana, a nossa princesinha do sertão, a segunda maior cidade do estado da Bahia. Essa entrevista faz parte do nosso projeto Linha de Frente, de acompanhar a política em todo o estado. Candidato Carlos Geilson, agora quem participa conosco é o gerente de jornalismo da Aratu, nosso comentarista de política, Matheus Carvalho. Ele quer saber justamente a respeito da ideologia de Carlos Geilson. Como Carlos Geilson se encaixa ideologicamente, é a pergunta de Matheus. Deputado Carlos Geilson, muito obrigado pela presença aqui no Linha de Frente. O senhor é um homem que se define como um político de centro. Isso há um tempo era considerado um ativo eleitoral, era uma chance de se aproximar daqueles eleitores que não eram os militantes de um lado e do outro, esses eleitores que não tomavam partido assim de maneira mais extrema de um dos lados da disputa política, esses eram maioria. Só que mais recentemente a polarização acabou se tornando mais acentuada no nosso país. Nas últimas eleições para presidente, por exemplo, a gente teve de um lado a direita, mais direita representada pelo bolsonarismo, polarizando com a esquerda que esteve no poder durante muitos anos, representada pelo PT. E os partidos de centro, os candidatos de centro, tiveram votações insignificantes. Então hoje, é uma boa se declarar como um político de centro e como fazer para que esse pensamento, para que essa opção seja vantajosa. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço a você, Matheus. Vamos lá. Sua observação é interessante, é pertinente.
essa polarização direita e esquerda é muito ruim, porque acaba tendo essa radicalização que eu acho nociva para a democracia, mas faz parte do processo democrático, vou deixar bem claro. Quando você fala que na eleição passada um político de centro não prosperou, porque também talvez a sociedade não encontrou nesse político de centro as suas aspirações. Os seus desejos não se materializaram. Esse político ou esses políticos de centro, eles não conseguiram carregar os sonhos da sociedade. Então, uma parte ficou na esquerda, outra parte na direita, e quem está no centro acabou migrando uma parte para um lado e outra para o outro. Agora, eu quero dizer a você o seguinte, que eu, por vocação, por ideologia, eu não vou deixar de ser um político de centro. Não confundir o político de centro com o político do centrão, que reúne um monte de políticos descompromissados com o republicanismo, que visam apenas o fisiologismo. Isso quando eu falo político de centro, para não ser de forma pejorativa, e você fazer um link, a ilação com o centrão, que é diferente. O centrão são políticos sem nenhuma ideologia que buscam apenas se completar no poder, né? Não é o nosso caso. Porque eu acho, e eu quero dizer aos telespectadores, que quem é de esquerda tem coisas boas. O pensamento de esquerda tem coisas boas. Tem coisas que eu não concordo. A direita tem coisas boas. Tem coisas que eu não concordo. Então, eu não me sinto bem acomodado ser totalmente de esquerda. Eu não me sinto bem totalmente acomodado ser de direita. Embora eu veja que tanto um lado quanto o outro tem um lado positivo e um lado negativo, né? Agora, alguém vai dizer, mas quem é de centro também tem seu lado positivo e negativo. Eu acho que numa dose bem menor, porque quem é de centro tem condição de visualizar melhor os dois campos. E quem está num campo apenas fica muito sectário, muito radical, muito raivoso, e não entende que tanto um pensamento quanto o outro precisa ser galvanizado, mas não precisa que ele seja tão radical e tão insidioso, e nós precisamos justamente desse equilíbrio, e eu encontro no centro. É por isso que, como cidadão, como pessoa, eu sou uma pessoa moderada, ponderada, e na política não pode ser diferente, mas respeito quem pensa de outra maneira, porque faz parte desse processo de convivência. Aqui na Bahia, deputado Carlos Geilson, aqui na Bahia temos as lideranças do governador Rui Costa, do prefeito de Salvador, ACM Neto, em campos opostos da ideologia, apesar de muita civilidade. Eles demonstram um respeito e uma vontade de trabalhar em conjunto, como, por exemplo, aconteceu agora nesse episódio da pandemia, quando o beneficiado foi o povo. Essa polarização tende a se intensificar nessa eleição de 2020 e, sobretudo, na eleição de 2022. O ex-deputado Carlos Geilson, hoje candidato a prefeito de Feira de Santana, como uma liderança importante desse colégio eleitoral, tende a se aproximar mais de um polo do que de outro? E qual seria essa liderança mais próxima de Carlos Geilson? Bom, primeiro dizer que eu, enquanto deputado, fui de oposição. Depois, fiz parte do grupo do governador Rui Costa, exercendo um cargo de confiança, né? E eu tenho dito, nas minhas manifestações para o povo, que o prefeito Carlos Geilson, ele vai procurar dialogar tanto com o governador Rui Costa quanto com o presidente Bolsonaro. Porque, enquanto prefeito, eu acho que você tem que ter uma relação republicana, respeitosa, tanto com o governador quanto com o presidente. Mas eu tenho dito também que isso não quer dizer que o cidadão Carlos Geilson, ele não tenha lado, ele não tenha posicionamento. É que as pessoas precisam entender e não confundir. Uma coisa é você ter uma boa relação, tanto com um quanto o outro. Pode ser polos extremos, tanto o governador num polo quanto o presidente em outro.
Mas eu, enquanto prefeito, pretendo ter uma excelente relação com ambos e, eleito prefeito, vou procurá-los, colocar a pasta embaixo do braço, levar bons projetos e buscar essa sintonia. Mas o cidadão, aí eu quero deixar bem claro, tem o seu lado, tem a sua posição e vamos fazer isso com muita clareza e a população vai entender perfeitamente que eu não posso, enquanto prefeito, fazer oposição radical ao presidente ou ao governador do estado, quando isso pode acarretar prejuízos para o nosso município. Eu acho que ficou bem claro aí o nosso ponto de vista, o nosso entendimento. Por exemplo, tem prefeito aqui em Feira, o candidato a prefeito, se eleito, vai fazer a oposição radical ao presidente da República. E outros vão fazer a oposição radical ao governador. Eu não concordo com isso. Eu acho que a figura do prefeito, ela tem a liturgia do cargo. Tem que buscar o melhor entendimento possível para favorecer a sua sociedade, os municípios, as pessoas que vivem nesse município, que o político, ora eleito, venha a governar. Carlos Geilson dos Santos Silva, filho de seu Carlos Gomes e de dona Gilcélia, é o convidado hoje aqui do Linha de Frente, candidato a prefeito de Feira de Santana. Feira de Santana, Carlos Geilson, você sabe melhor do que eu, tem muita tradição esportiva. Clubes de futebol de Feira já foram campeões baianos de futebol, equipes de basquete, de vôlei, universitárias, equipes amadoras, tiveram e têm muito destaque no cenário Nordeste, no cenário nacional. E eu queria saber, caso eleito prefeito de Feira de Santana, como seria o incentivo, o fomento ao esporte nessa cidade que já tem essa vocação para as modalidades? Você falou muito bem. O Fluminense de Feira foi campeão 2 vezes, em 1963 e em 69. E o Bahia de Feira foi campeão. Pouco tempo, não me recordo o ano exato que o Bahia de Feira foi campeão. Né? Aqui nós tínhamos grandes atletas nos Jogos Abertos do interior. Você deve se lembrar. Né? E depois, com o passar do tempo, a prefeitura ficou ausente, deixou de investir. Feira não revela atletas já há um bom tempo. Nós tivemos aqui, enquanto eu era estudante de segundo grau, tivemos em Feira de Santana um atleta, foi 3º lugar no Brasil nos Jogos Estudantis de Feira de Santana, velocista, depois se tornou um jogador do Fluminense de Feira, de lá para cá, não tem surgido assim, nomes no nosso atletismo, no futebol. Feira revelou jogadores como Neinha, que jogou no Grêmio, Paulo Roberto, que jogou no Vasco, citando assim alguns jogadores. Mais recentemente, o Talisca não foi de Feira, mas não foi revelado aqui. Então, nós precisamos investir realmente no esporte, dando suporte, dando guarda-chuva, para que tirem as crianças das ruas, uma política inclusiva para combater as drogas, para que as crianças tenham o prazer de praticar esporte. E o município em Feira de Santana, infelizmente, sobrevive hoje de uma Copa de Bairros e uma Copa dos distritos. E depois faz a final. Quem ganha o campeonato dos distritos com quem ganha o campeonato dos bairros da cidade. Só isso é muito pouco para a pujança do município e para o que o município pode realizar em termos de incentivo nas práticas esportivas. Um problema recorrente em cidades grandes, em metrópoles, problema presente e problema para o futuro, se chama mobilidade, transporte urbano. Como é que Carlos Geilson enfrentaria, caso eleito prefeito de Feira de Santana, enfrentaria o problema da mobilidade? Daria prosseguimento no BRT? Investiria em outros modais? Qual a proposta de Carlos Geilson?
Ó, o nosso BRT aqui é um BRT calça curta, furado. Ele não atende às demandas, notadamente, dos bairros populosos. Nós temos a zona sul da cidade, com 65 mil habitantes, que não é contemplada com esse BRT. A zona norte da cidade também não é contemplada com esse BRT, que é a segunda, o bairro do Campo Limpo fica na zona norte, que é o segundo bairro mais populoso da cidade. Aí você tem uma estação na Avenida Norte Cerqueira, que faz parte do bairro Sim, que é justamente onde mora a classe média da cidade. Uma boa parte da classe média mora no bairro Sim. E lá tem uma estação de transbordo, quer dizer, ligando a lugar nenhum, sem nenhuma efetividade. O BRT foi começado após São João de 2015, com prazo para terminar, um tempo muito curto. Nós já estamos em 2020 e até agora o BRT ainda não entrou em funcionamento. Enquanto candidato, eu quero que o BRT funcione antes das eleições, para que a população de Feira tome ciência, tome conhecimento que o BRT foi o maior engodo de Feira de Santana. Se gastou até agora mais de 100 milhões de reais e a obra não sai do papel, algumas estações estão sendo construídas de forma muito lenta e o que é bom funcionar, até agora nada. Eu sou daqueles que tem que funcionar. O governo está maquiando a cidade, e maquiando, correndo para dar uma imagem nova, para diminuir a alta rejeição do prefeito, mas eu quero dizer a vocês que eu estou torcendo para que o BRT funcione e tem que funcionar logo, para o pessoal cair na real, como o povo de Feira de Santana acreditou que o BRT um dia fosse um sistema de transporte muito interessante. Estamos com Carlos Geilson, candidato a prefeito de Feira de Santana. Ele que é pai de Carlos Geilson, de Esaú Thiago e de João Gabriel. Agora eu quero saber de você, Carlos Geilson. Tem mais aí. Tem mais? Por favor, me atualiza aí que, tem mais, que minha ficha falhou. Tem mais. Não, eu sou pai do Vinícius, sou pai da Maria e também pai do Bruno, que eu adotei com 2 anos de idade. Então, temos 6 filhos, sendo 5 biológicos e um que eu adotei. Muito bem, a família é grande, do jeito que uma figura paternal gosta. Carlos, eu quero saber de você, quando a gente fala em Feira de Santana, a gente tem que falar sobre o trabalhador informal. Qual o tratamento que o trabalhador informal terá caso o senhor seja prefeito de Feira? Olha, primeiro que eu defendo um governo de inclusão social. Não esse governo aí que está excluindo o pessoal que vive no comércio ambulante. As pessoas que estão... Estamos com Carlos Geilson, nos encaminhando já para os últimos minutos da entrevista. Uma situação... Pronto, voltamos agora. Desculpe, Carlos. A conexão tinha falhado, voltamos agora. Você pode concluir. Pronto. Nosso governo defende a inclusão social. Quem está na informalidade está por algum motivo. Falta de oportunidade, gente, a mão de obra que não se qualificou, em vários aspectos. E optam pelo mercado informal. O governo de Feira, o atual governo, faz um governo de exclusão, jogando camelôs, dando pontapé no traseiro, querendo organizar o centro da cidade. Eu não sou contra a organização do centro da cidade. O que eu defendo é que haja uma política inclusiva, uma política onde possa se organizar o comércio ambulante, que os camelôs tenham condições de venderem seus produtos com barracas padronizadas, onde o pedestre tenha total liberdade entre uma barraca e outra, porque como estava, o que é que acontece? O município fechou os olhos e os camelôs foram colocando suas barracas, juntando barracas, qualquer tipo de barraca, parecendo uma favela. Mas isso foi culpa do gestor que não organizou, não criou uma política para organizar esse comércio informal. O que nós pretendemos é o seguinte:
é que o comércio informal ele continue, ele seja pujante, forte, porque eu não posso pensar só nos grandes lojistas, eu tenho que pensar como um todo, e nesse pensar como um todo, passa na valorização da cidadania. Então, o camelô, o ambulante, ele terá um tratamento diferenciado em nosso governo. O que está acontecendo hoje é pegar o camelô, derrubar a barraca dele, dar um pontapé no traseiro. Isso eu não concordo, não só como cidadão, não só como um feirense, mas como uma pessoa que também sente na pele, que veio da zona rural, filho de um vaqueiro, de uma professora primária, eu fui vendedor de leite, vendi jaca, vendi coco em feira livre, e a gente sabe a incerteza, quantas vezes eu peguei jaca para vender, cortava os pedacinhos, e muitas vezes nem vendia, voltava para casa, ia vender coco, muitas vezes voltava com a mercadoria, e o leite ia vender nas portas. Naquela época se vendia leite nas portas, hoje isso é uma coisa que está em desuso, nas grandes cidades não se usa mais. Mas a incerteza, bicho, essa incerteza é que faz com que hoje, na condição de candidato a prefeito, eu entenda perfeitamente a dificuldade de quem está nesse mercado. O Pablo, é a incerteza. Então, você não tem capital de giro, vê se vai ter o cliente no dia. Se não tiver, você volta para casa com as mãos abanando, você tem família que você precisa sustentar, e o que a Prefeitura de Feira quer hoje é, com um shopping popular que não abriga todos os camelôs, colocar um espaço para disputar com grandes lojas, e aí fica uma disputa desigual. Além do mais, o camelô no centro da cidade não paga, né? E a Prefeitura deveria criar, sim, uma tarifa, uma taxa dentro da realidade do camelô. Ele agora é obrigado a ir para um shopping, uma realidade que ele não conhece, onde vai ter que pagar um aluguel caro, e a tendência é justamente essa, com a concorrência desigual, fracassar o projeto. Os últimos 30 segundos de nossas entrevistas sempre são dedicados para os argumentos finais. Por que Carlos Geilson deveria ser o prefeito de Feira de Santana? Como é que o senhor argumenta para a grande audiência de Feira que está nos vendo agora? Eu quero dizer o seguinte, é mais um desafio na vida de Carlos Geilson. Conheço a realidade de Feira de Santana como radialista ao longo do tempo, ouvindo as demandas, sabendo dos problemas, conhecedor da realidade de Feira de Santana, uma história de vida aqui em Feira de Santana, sempre defendendo os mais necessitados, a voz dos oprimidos, galvanizando as ideias onde elas possam estar em consonância com aqueles que são desassistidos. Então, diante disso tudo, nesse governo inclusivo que nós pretendemos realizar em Feira de Santana, descentralizando o poder, é que me faz capacitado para governar essa cidade pelos próximos 4 anos. Conversamos com Carlos Geilson dos Santos Silva, comunicador radialista, ex-deputado estadual e atual candidato a prefeito de Feira de Santana. Mais uma edição do Linha de Frente, projeto de política do Grupo Aratu. Agradecendo aos trabalhos técnicos de Everton do Vale, a produção da jornalista Cris Almeida. Eu sou Pablo Reis, desejo a todos um bom dia e a gente volta a se falar, voltamos a nos encontrar para conversarmos com candidatos de Salvador, de Feira e de Lauro de Freitas. Um abraço a todos, até o próximo encontro.